Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, domingo, né, que nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 36 e o capítulo 35. O capítulo 36 diz: Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias, o exército dos assírios é derrotado, destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei de Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei de Assíria enviou Rabsaque desde Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao canto do tanque do alto, junto do moinho do campo. Então disse ele a Eliaquim, filho de Ilquia, mordomo, e a Sebna, o escrivão, e a Joás, filho de Asaf, o chanceler. Rabsaque disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria: em que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, confias? Contra mim te rebela. Se confias naquele bordão de cana quebrada, a saber no Egito, que se alguém se apoiar, entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito. Aí vamos, mas se disser, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é aquele cujos altares aqui tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante o altar vos inclinei. Ora, pois, agora dai refém ao Senhor da Síria e dar-te-ei 2.000 camelos e 2.000 cavalos, e se tu puderes, dar-te-ei cavaleiros para eles. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o rei da Síria, o Senaqueribe, enviou Rabsaque, seu chefe do exército, cercou Jerusalém, tomou a cidade forte de Judá, e além disso ainda disse ao rei: em que você confia? Qual é o teu conselho para a guerra? Se você confiar no rei do Egito, você está derrotado, porque ali quem se escorar nele é furado por ele. Se você disser que confia no seu Deus, você também está derrotado. Por quê? Porque nós destruímos várias cidades, e os deuses daquela cidade não puderam livrar. Como é que você diz que esse seu Deus vai lhe livrar? Então você dê prisioneiro, se renda, ao rei da Síria, que você vai ser vitorioso. E nós vemos que a partir daí ele falava em hebraico. E o general do rei Ezequias disse: não, fale em siriaco, porque nós entendemos, não fale em hebreus. Ele disse: não, eu quero falar em hebreu, porque eu não vim falar só a você, não. Eu vim falar sobre todos esses homens que estão em cima do muro, para que eles comam seus estercos e bebam a sua urina. Veja o atrevimento e a audácia daquele príncipe, E ele voltou a dizer: diga a Ezequias que nós vamos destruí-lo. Verso 19: onde estão os deuses de Ramate e os deuses de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, que nós fizemos de todos os seus reis e de todos os seus deuses. Então nós vemos que quando o rei ouviu isso, o rei saiu lá para a casa do Senhor, e lá ele estendeu as cartas diante do Senhor, e lá ele mandou e o profeta Isaías, dizendo que aquele dia era dia de angústia, era dia de angústia, de blasfêmia, era dia de vitupério. Ele disse que chegou a hora de ter o filho, de ter o parto, mas que não sentia dores. Era dia de grande angústia, E ele pediu a Isaías que intercedesse por ele, para que o Senhor, seu Deus, ouvisse a oração
e ouvisse também o desaforo, né, do rei, tinha mandado através de Rabsaque, né, e o que o rei Senaqueribe tinha mandado, ameaçando. Aí ele entrou na casa de Deus e disse: Senhor, tu estás, tu habitas entre os querubins, tu que tens toda a força, escuta, Senhor, o que disse o rei de Assíria. E a partir daí, aquela oração, ele disse: na verdade, ele destruiu os deuses de todas aquelas nações, mas deuses eles não eram, mas tu és o Deus que fizesse os céus e a terra. E ele se humilhou diante de Deus. E a partir daí, Deus mandou o profeta dizer a ele: eu ouvi tua oração, e eu vi o que Rabsaque a mandado de Senaqueribe também disse contra mim. Eles estão orgulhosos, mas eu vou mandar um espírito diante dele, eu vou destruir, ele não entrará nessa cidade, eu vou dar um anzol na boca dele, não é? E a partir daí nós vemos que Tiraca, o rei da Etiópia, fez guerra contra eles, e eles correram para lutar contra o rei da Etiópia. Depois que terminou aquela guerra, eles voltaram para ameaçar o rei Ezequias com as mesmas palavras, repetindo as mesmas coisas, e a partir daí Deus saiu para lutar a favor de Israel. E Deus mandou um espírito sobre eles estavam no acampamento bebendo, e eles ouviram ruído, né? E quando eles ouviram aquele ruído, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e um anjo chegou ali, matou 185.000 do exército assírio. E quando eles levantaram no outro dia, era somente corpos mortos. E o rei da Assíria, né, o Senaqueribe, ele fugiu e foi para a casa do seu Deus adorar. E quando ele estava lá na casa do seu Deus adorando, com medo de Israel, fugiu. Então os filhos dele entraram e o mataram. E ali acabou-se, né, a arrogância de Senaqueribe. E ali acabou-se o seu orgulho, porque ele desafiou o Deus vivo. É como eu digo, irmão, se você quiser me desafia. Agora não desafie o meu Deus não. Porque quem desafia o meu Deus, quem luta contra o que desafia Deus é o próprio Deus, não é? Então, este é o fim de todos aqueles homens e mulheres que se opuseram contra Deus, que falaram contra Deus, porque o nosso Deus é varão de guerra, e ele nunca perdeu numa batalha, e ele não vai perder para homens fracos e frágeis, que são carne, que são pó, porque ele é Deus, né? Agora ele age no tempo certo, na hora certa e do modo certo, amém? Deus peleja por ti, o Deus que lutou por Ezequias, o Deus que derrotou o povo da Síria, o Deus que derrotou a Senaqueribe juntamente com Rabsaque e todo o seu exército, é aquele que luta também por você, para te dar vitória e para te defender dos teus inimigos, amém? O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Que Deus vos abençoe.